superando a dor da perda. Então nós vamos estar falando agora sobre o luto, o segundo item do nosso estudo. O luto é as crises inerentes na existência humana. Durante a sua existência, os seres humanos enfrentam várias crises que podemos chamar de pequenos lutos. Desemprego, mudança de lar, dificuldades no casamento, problemas com os filhos, doenças e morte de um ente querido. Todas as circunstâncias que nos ocorrem durante a existência são eventos que abalam e fazem muitas vezes com que o ser humano sinta-se com medo, ansioso, confuso e até deprimido. Então, crise pode ser compreendida como qualquer evento ou série de circunstâncias que ameaça o bem-estar do ser humano e possa vir a interferir em sua rotina da vida. Collins. Então, Collins diz que a crise é qualquer circunstância, qualquer fator que ameaça o ser humano. Durante a nossa existência, nós vamos passar por várias perdas. E aí, quando nós nos deparamos com as perdas, vai gerar uma crise em nossas vidas. Cada situação de crise é única e tem uma variação de pessoa para pessoa, pois cada ser humano tem a sua complexidade e individualidade. Sendo assim, é muito difícil predizer como cada pessoa reagirá à crise, pois ela depende muito da circunstância em que ocorre. Então, ele está falando que cada pessoa tem uma reação durante uma crise, então não tem como nós colocarmos um padrão. Um exemplo, alguém pode bater o carro, sai com a maior calma possível e tenta resolver o assunto. E ele não abala em nada o acidente de automóvel. Tem pessoas que quando bate o carro já começam a chorar, ficar desesperado, treme. É a mesma situação, mas a reação é diferente. Então, em qualquer crise, cada pessoa pode ter uma reação. Esses dias eu fui no dentista e ele dá risada, porque ele fala que eu sou um dos únicos pacientes que consegue dormir enquanto ele faz o meu tratamento. Então, eu estou lá, ele dormindo, ele me acorda, acabou. A minha esposa passa pelo mesmo dentista e ela fica num desespero terrível. Ela sai pálida e tremenda. É o mesmo dentista, é o mesmo tratamento, mas as nossas situações, as nossas reações são totalmente opostas. Então nós devemos entender que cada ser humano tem a sua individualidade. Então, das circunstâncias que ocorrem, da personalidade e das características psicológicas dos envolvidos. Algumas pessoas entram num colapso quase imediatamente ao se deparar com situações difíceis. Outras pessoas descobrem nesse momento que têm forças interiores que nem imaginavam possuir, que permitem lidar com equilíbrio e ter atitudes altamente positivas em períodos de crise intensas. É interessante isso porque durante o momento da perda, nós vamos falar do luto da morte, às vezes na família, aquela pessoa que todo mundo esperava que ela teria as melhores decisões porque ele era um líder natural, nesse momento ele entra em pânico, ele entra em colapso, ele entra em choque, ele fica em um estado assim, ele sai da realidade. E às vezes aquela pessoa que é tímida, quieta, que você pensava que ela que entra em choque, nesse momento ela puxa dentro de si uma força interior e assume o papel e resolve tudo. Então não tem como entender como cada um vai se comportar durante a crise, porque durante a crise cada um vai deixar aflorar uma reação. E somente nesse momento nós vamos saber como cada um reage diante do luto. Maldonado, um pesquisador, disse que a crise se refere a um estado temporário de desorganização e transtorno, identificando como uma incapacidade para resolver o problema, utilizando os métodos e estratégias costumeiros. A crise é uma ruptura que exige mudanças para melhor adaptação à nova situação por ela causada. Através disso, elas produzem uma situação paradoxal. Por um lado, ela gera uma ameaça à estabilidade, mas por outro, apresenta uma grande oportunidade para que o sistema mude.
No idioma chinês, a palavra crise é composta por 2 anagramas. Um simboliza perigo ou risco, mas o outro significa oportunidade ou sorte. Então, a crise sempre é temporária, é uma ruptura do que nós fazemos. E ela pode ser algo ruim ou pode ser algo bom, Maldonado diz. E diz no anagrama chinês Vipal, pode ser um transtorno ou uma oportunidade. Deixa eu dar um exemplo assim, mais natural. Uma pessoa que trabalha numa firma durante 15 anos e é mandada embora. Isso pode gerar uma crise, porque era acostumada a todo dia ir para aquele serviço. Isso pode levar a pessoa a ficar deprimida, mas dentro do pensamento de Maldonado, isso pode ser uma grande oportunidade, porque isso vai levar ela a buscar um novo emprego, buscar novos ares, se readequar, a crescer, a fazer cursos. Então pode ser que a crise, no primeiro instante, pode ser algo péssimo, mas se a pessoa conseguir lidar com ela, pode ser uma oportunidade de crescimento. Não que a crise vai ser boa, mas a reação da pessoa pode transformar ela em alguém melhor. Então, uma pessoa que era totalmente dependente, uma mulher que é totalmente dependente do marido, um exemplo, e a vida dela era tudo o marido. De repente, numa perda, ela vai aprender a fazer coisas que ela nem entendia que era capaz de fazer. Assumir as contas, trabalhar, dirigir. Então, mesmo sendo tão doloroso, a crise pode ser um período que faz a pessoa a crescer. O luto é caracterizado por um período de dor. A primeira coisa é dor, saudade e tristeza causado pela perda de um ente querido. É uma reação normal que o ser humano experimenta mediante a perda, que envolverá uma variedade de sentimentos e pensamentos e comportamentos como dor, angústia e depressão. O luto é causado pela perda significativa de uma pessoa amada. Segundo o dicionário, o luto é um sentimento de tristeza profundo por motivo da perda de alguém. Então, toda vez que há uma perda significativa e há tristeza, isso pode ser definido como luto. O luto pode ser entendido como uma crise, pois há um desequilíbrio entre a quantidade de ajustamento necessário, de uma forma imediata, e os recursos disponíveis para lidar com eles. Isso porque o impacto da morte provoca uma grande demanda de ordem emocional e relacional sobre a família e as pessoas próximas com o vínculo afetivo com a pessoa que se perdeu. Então, por que é uma crise? Porque de uma hora para outra a pessoa perde. E por que demanda? Porque a pessoa não tem recurso necessário para viver sem aquela pessoa. Então aquela pessoa é tirada do nosso convívio, é tirada da nossa vida, é tirada dos nossos relacionamentos, e a minha mente, as minhas emoções ainda não estão preparadas para viver sem essa pessoa. Então o luto é esse período onde eu não consigo me adequar da forma correta a viver sem essa pessoa a quem eu amo tanto. Freud define o luto como um processo lento e doloroso, que tem como característica uma tristeza profunda, afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamento sobre o objeto perdido, a perda de interesse no mundo externo e a capacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Então Freud define o luto com esse período de dor. Então você tem um objeto perdido, só que por causa desse objeto você perde todo o interesse pelos outros objetos ou pela vida. Então a pessoa sente uma tristeza tão profunda que ela perde a vontade de viver pela tristeza de quem morreu. Então, enquanto a pessoa não consegue relocar de sentimentos e aprender a viver sem a pessoa e ter interesse novamente pela vida, ele considera como período de luto. Os sentimentos são muito confusos e intensos, dependendo de cada indivíduo. De acordo com alguns estudiosos, o processo de luto é muito complexo, pois é composto de um conjunto de emoções que podem ser expressas através de vários sentimentos: tristeza, saudade, culpa, medo, autoacusação, raiva, ambivalência, anseio, solidão, fadiga, desamparo,
Pessoas em luto podem manifestar considerável déficit de memória, distúrbios de sono e de apetite, isolamento social, falta de concentração e descrença com relação ao mundo e a Deus. É importante a gente entender isso, né? Que a pessoa vai ter déficit de memória durante o luto, ela vai esquecer das coisas, ela não vai querer comer, ela vai dormir pouco, ela vai querer se afastar das pessoas. E é até natural que durante esse período ela tenha uma descrença com Deus. Nós vamos falar sobre as fases do luto. Por quê? Porque, imagina, eu amo tanto uma pessoa e por que Deus permitiu que ela se fosse? Como exemplo, né, dela, por que Deus permitiu que assassinasse a minha filha, sendo ela uma pessoa tão boa? Então, nesse momento, é natural, nós vamos falar um pouco sobre isso, que ela sinta raiva até do próprio Deus. E aí nós temos que saber lidar com isso, não adianta querer abafar isso. Nós devemos fazer ela colocar isso para fora, para que ela possa ser curada. O indivíduo que passa pelo processo de luto também pode sofrer com sensações fisiológicas, palpitações cardíacas, vazio do estômago, perda do interesse sexual, aperto no peito, nó na garganta, sensação de despersonalização, falta de energia, boca seca. Esses aspectos são característicos frequentemente associados ao luto normal, mas devemos considerar as diferenças individuais. Então, não é só na questão emocional, o luto afeta o nosso lado físico, e nós devemos entender que cada pessoa vai reagir de uma forma. O processo de luto é diferente de pessoa para pessoa. Para uns podendo acontecer logo após a perda e para outros adiado para alguma experiência futura, como por exemplo, quando se vê uma foto do falecido ou em datas comemorativas de aniversário e Natal, né? Então, algumas pessoas conseguem resolver de uma forma muito rápida e outros também pode demorar e até sempre sentir. Então, você perdeu alguém que você ama muito. Imagina, todo o aniversário você vai lembrar dele. Ou você tem um ente querido que morreu na data de Natal. Então, todo o Natal, o que vai acontecer com você? Você vai lembrar dele e você vai sofrer por isso. Isso é natural, né? Então, se esse sofrimento vir só em datas especiais, normal. O ruim é quando é muito tempo e todos os dias a pessoa está sofrendo por causa do luto. O luto é definido como uma crise porque ocorre um desequilíbrio entre a quantidade de ajustamento necessário de uma única vez e os recursos imediatamente disponíveis para lidar com eles. Ou seja, o impacto da morte provoca uma demanda sistêmica sobre a família de ordem emocional e relacional. Acho que isso ficou bem definido na questão do luto, porque era uma crise, porque eu não tenho recursos para lidar com ele. Então, ele vai afetar de uma forma tão profunda a família envolvida e ela não tem os recursos para lidar. Então, qual é o período do luto? Enquanto a família não consegue se readequar a uma nova vida sem essa pessoa que ela ama tanto. Nós vamos falar agora das fases do luto, que eu já falei, né? Elizabeth Kübler-Ross foi uma psiquiatra suíço-americana, nascida em 26, que se especializou em cuidados paliativos em situações próximas à morte. Depois de trabalhar durante anos em contato com pacientes em estado terminal, desenvolveu seu modelo Kübler-Ross, que estabeleceu 5 estágios do luto. Então, essa pesquisadora, ao lidar tanto com pacientes próximos da morte, ela começou a estudar e ela desenvolveu esse método, que é muito utilizado até hoje, né, os estágios do luto. E nós vamos entender como as pessoas passam, né? Então, geralmente, no processo de luto, as pessoas vão passar por esses 5 estágios. O primeiro é negação e isolamento. Então, quando a pessoa tem a notícia da morte de alguém, a primeira coisa é ela tenta negar e se isolar. Esse estágio é um processo de tentar recusar aquilo que está acontecendo consigo. Quando a pessoa recebe o diagnóstico não favorável, fica perdida. Há um grande choque inicial e logo após ocorre a negação como um elemento de autodefesa. Ele não acredita na informação recebida.
Nessa etapa é muito comum a pessoa se expressar da seguinte forma: não pode estar acontecendo comigo, deve estar havendo algum engano. Verifica novamente. Então, nesse primeiro estado, quando a pessoa tem a notícia da morte, ela quer negar de qualquer forma, ela não quer entender que isso é uma realidade. Então ela vai tentar na sua mente bloquear essa informação. Ela vai pensar que é algum engano, ela vai pensar que está sonhando, ela vai pensar que é um pesadelo, e ela não vai querer encarar a morte. Em alguns casos até mais graves que eu já presenciei, tem pessoas que não querem nem ir no velório doente, porque ela não quer ver ele num caixão, porque se ela, na cabeça dela, se ela ver, ela vai ter que acreditar que ele realmente morreu. Então ela tenta negar não indo, e muitas vezes isso se torna uma patologia, porque no futuro ela vai se arrepender por não ter ido. Então esse estágio de negação, e até aquela pergunta, deixar o quarto montado, na verdade é uma tentativa de negar que ele se foi. Então nós devemos entender que durante um curto período isso é até normal, esse estágio, mas tem que ser superado, porque se não for superado, a pessoa vai viver numa eterna negação. Tem pessoas que quando perdem um ente, não conseguem encontrar um novo relacionamento. Vamos para a mulher que perde o marido, não quer casar novamente, porque para ela vai substituir o marido. Ela está negando que o marido se foi, e acaba se fechando para uma nova vida, né? Pessoas novas, e aí acaba gerando outros conflitos. A segunda fase é a raiva. Pelo fato da pessoa se sentir impotente para mudar a situação e saber que ela não tem controle sobre a perda, surge um sentimento de raiva, mágoa e ressentimento. Surge a pergunta: por que eu? Ela vai geralmente externar essa revolta, a raiva de todos ao seu redor, a pessoa mais próxima, a equipe médica, a si própria, inclusive a Deus. Então, um outro estágio, depois da negação, é a raiva. Ela começa a sentir raiva de tudo, porque ela fala: mas por que comigo? E essa raiva vai... Depois a gente vai falar dos fatores agravantes, porque às vezes ela vai pensar: por que comigo e não com o outro? Aquela pessoa era tão má e continua viva, e o meu filho, que era uma pessoa tão boa, foi. E durante essa raiva, ela pode externar sobre todos. Pode ser sobre o médico, que ela vai achar que o médico não fez o atendimento correto, porque se o médico tivesse feito o atendimento correto, a pessoa estaria viva. Ela pode ter raiva do vizinho, do parente, que demorou 5 minutos para levar ele de carro, porque na cabeça dela, se tivesse 5 minutos antes, ele estaria vivo. Ela pode sentir raiva do pastor, que vai representar o aspecto religioso. Então, se o pastor tivesse orado mais, ela estaria viva. E raiva de Deus, porque ela vai falar: por que Deus fez isso comigo? Só que falando do aspecto religioso, muitas vezes em velório, quando a pessoa quer expressar essa raiva, o que os religiosos fazem? Calma, fica quieto, não fala isso, não blasfema contra Deus. Como se Deus não estivesse entendendo a dor que a pessoa está passando naquele momento. É como se Deus não estivesse sofrendo mais do que a pessoa. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente não entende o Evangelho na complexidade. Então Jesus estava na cruz e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Quem estava sofrendo junto? Era Deus. Deus estava sofrendo tanto quanto Jesus. Só que ele entendia que aquilo fazia parte do processo. Então, Deus entende. Então, nesse momento, a pessoa externar a raiva é natural. E aí você tem que falar: fale, coloca para fora, não guarde. Porque se a pessoa não colocar para fora, vai falar o que eu falei na aula passada. Ela vai engolir isso, e o fato dela engolir, não externar, não haverá cura. E se não haver cura, isso vai gerar. E aí pode ser que depois de anos e anos, a pessoa continue com aquela raiva
contida no seu coração, porque ela não conseguiu colocar para fora. Então nós devemos entender que durante o processo de luto, quando a gente for aconselhar alguém e a pessoa começar a externar a sua raiva, não é momento de reprimir, é momento de incentivar, para que ela possa colocar tudo aquilo para fora, para que possa haver cura. Terceira é barganha. Barganha é mais quando ainda não é no processo de a morte ainda não foi consumada, né? A gente chama isso de luto antecipatório. Então, depois da revolta, da notícia da morte, a pessoa tentará entrar em algum acordo na tentativa de mudar o desfecho terrível. Ela vai em busca de segurança, proteção, será uma tentativa desesperada para ter de volta o controle da situação. Geralmente são apelos direcionados a Deus e ao sagrado, para que consiga uma cura ou adiamento. Nessa fase pode haver uma redescoberta religiosa da pessoa, na busca do milagre. Uma fase comum é: caso Deus me curar, estarei sempre na igreja. Então, a fase da barganha é quando a pessoa não quer aceitar a realidade e ela quer fazer promessa, ela quer de alguma forma negociar com Deus para que aquela situação se mude. E isso pode ser até o último momento, de repente a pessoa está no caixão e: Deus, se eu ressuscitar o meu filho, eu nunca vou. E aí a pessoa está tentando de alguma forma barganhar contra Deus, com Deus, né? Depressão. Trata-se da fase onde já não mais podendo negar os acontecimentos e sabendo que são inevitáveis, não pode mais se revoltar contra eles. Existe a sensação de perda. Há uma perda de sentido e desejo de viver. A pessoa começa a sentir que a perda está se aproximando mais a cada dia. É um tempo de grande tristeza e preocupações. Então, qual é a fase da depressão? É quando a pessoa cai em si que foi. Primeiro ela tenta negar, depois ela joga a raiva, depois ela tenta barganhar, mas aí chega um momento que ela olha e fala: meu Deus, é realidade, ele morreu, eu perdi. E aí ela vai ter uma grande tristeza, e aí ela vai perder a motivação de viver, ela vai querer se isolar, ela vai ficar triste. E nós vamos falar um pouco sobre isso também na outra aula, que é importante nessa fase. A pessoa ter amor, carinho, afeto, aceitação. E muitas vezes a gente deixa essa pessoa isolada. E é nessa fase que ela precisa mais de pessoas próximas dela, demonstrando amor, demonstrando que ela é importante, demonstrando que há uma vida ainda pela frente. E aí é quando acontece a cura, chama-se aceitação. Bem, quando se cessam todas as possibilidades de tratamento e a morte se torna próxima. Trata-se de uma fase na qual a pessoa, já tendo superado as fases, percebe a aceitação com umas coisas. Não é um momento fácil, mas é uma mistura de sentimentos. Então, a pessoa aceita a situação, é o último estágio, quando ela aceita que a morte aconteceu, que é inevitável, e ela pode entender que ela tem que começar uma nova vida. E aí é quando o luto é curado. Fonseca e seus estudos ampliam o tema e discorre sobre um outro assunto, o luto antecipatório, que segundo o seu pensamento acontece pelo fato do ser humano ser pensante e racional. Essa condição permite a ele fazer reflexões e projeções sobre o seu futuro. Né? Daí ele fala disso, somente o ser humano pode ter consciência da sua morte. E ele fala esse conflito, né, chamado luto antecipatório. O que é o luto antecipatório em caso? Pessoas que estão em estado terminal. O que é pessoas em estado terminal? São pessoas que estão em doenças que não têm mais tratamento. Eles vão para o cuidado paliativo, que foi desenvolvido agora. Então ela sabe que vai morrer e não sabe o tempo. Eles chamam de um processo de luto antecipatório. Como a gente pode ajudar pacientes terminais? Agora nós vamos falar daqueles processos mediadores. O que é processos mediadores? São aqueles que fazem o luto se tornar mais complicado ou não. Então, segundo Horden, deve-se, além de conhecer os processos do luto, deve-se também conhecer os processos mediadores do luto, pois há uma variedade
de reações individuais com relação à morte de um ente querido. Para alguns, o luto é uma experiência muito intensa. Para outros, eles elaboram o processo de uma forma natural. Em alguns casos, o processo de luto inicia-se imediatamente quando se recebe a notícia. Para outros, esse processo é adiado para dias após a perda. Muitos resolvem o processo de luto num espaço curto. Outros demoram anos para poder resolvê-lo. Então, só segundo o Deus, que foi muitas perguntas da primeira aula que estão sendo respondidas, né? Então, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com o luto. Então, ele fala que algumas é imediatamente. Teve a notícia, já começa o processo. Tem outras, não sei se vocês já observaram, durante o luto ela era como se nada tivesse acontecido. Ela está super bem, super forte. Só que aí quando passa 2, 3 dias, uma semana, ela cai a ficha e ela sofre. Né? Algumas pessoas, depois de alguns meses, já estão bem. Algumas pessoas demoram anos. Então, cada um, e em cada situação, vai acontecer isso. E aí, ele, na sua pesquisa, ele coloca alguns fatores que podem deixar esse luto mais complicado ou mais complexo, ou ele ser mais natural. O primeiro que ele diz é relacionamento. O tipo de relacionamento e convivência que a pessoa tinha com o falecido vai ter grande influência. Quanto maior o grau de parentesco, maior o estresse do luto. Por exemplo, a morte de um tio provavelmente terá um impacto menor do que a morte de um filho. Então, o nível de relacionamento, então, a gente não vai, esse nível vai determinar a dimensão do luto. Então, quanto mais próxima a pessoa for de mim, mais eu vou sofrer com o luto dessa pessoa. E aí entrou aquela pergunta também, mas se a pessoa é problemática, isso também vai. Quanto melhor o meu relacionamento com a pessoa, melhor eu vou elaborar o luto. Porque aí entra aquela questão de Sócrates. Quanto melhor eu passei com a pessoa os anos vividos, mas menos peso eu vou ter pela perda dela. Se a pessoa tem uma relação de conflito, vou contar uma experiência aqui para o curso, vocês entenderem. Uma vez eu fui convidado para fazer um luto de uma pessoa. Eu era muito amigo de um rapaz que era parente dele, mas eu não tinha contato nenhum com o falecido. Eu conhecia o rapaz que era primo dele. Ele pediu, pastor, dá para você ir lá dar uma palavra? Eu chegando no luto, no velório, tinha 2 filhas. Uma estava lá quietinha, olhando para o pai, com os olhos marejados, mas quieta. E tinha uma outra que chorava, que beijava o pai, que na primeira impressão aos olhos naturais, que leitura você faz disso? Qual das filhas amava mais o pai? Qual a filha tinha mais relacionamento com o pai? A que estava no caixão beijando o pai. Eu cheguei para esse meu amigo, com a experiência de anos, e eu perguntei, como que era o relacionamento dessas filhas com o pai? Elas tinham quase a mesma idade. Ele falou assim, sabe aquela filha que está quietinha lá? Só com lágrimas? Sei. Uma ótima filha, era amorosa, cuidava bem do pai, fazia faculdade, era o orgulho da vida dele. Agora aquela outra que não está caixão, brigava, fugiu de casa. Então, qual foi a reação dessa questão? A que tinha cuidado muito bem do pai, quando o pai faleceu, ela estava em paz, porque ela sabia que ela tinha feito tudo pelo pai. A outra estava com peso, porque na visão dela, ela teve o pai e nunca aproveitou o pai, e agora ele tinha se perdido. Então, nessa questão que nós que vamos dar o aconselhamento, é muito bom a gente entender com a pessoa que nós vamos ajudar, primeiro, o nível de parentesco, mas também qual era o nível de relacionamento que ela tinha com a pessoa. Porque nós sabemos como lidar com isso, com a culpa, com a perda, com o perdão. São vários fatores que precisam ser ligados. Segundo,
ele diz que as circunstâncias. Existem algumas circunstâncias que podem prejudicar a pessoa de fazer o luto ou impedir a pessoa de conduzir o luto para uma conclusão satisfatória. Como, por exemplo, uma perda por suicídio provavelmente causará maior impacto no enlutado do que a morte natural. Outro fator pode ser a morte incerta. Uma pessoa dependente de drogas desaparecida. A sua mãe não sabe se ela está morta ou viva e, consequentemente, é incapaz de desenvolver um luto adequado. Então ele vai falar o quê? Que a forma vai determinar. Então, uma pessoa que morreu por doença vai ser mais fácil o processo do luto do que uma pessoa que foi assassinada. Porque se morreu por doença, é mais fácil para a pessoa na sua mente ela conceber algo com mais naturalidade do que alguém que foi arrancado do seu convívio. Ele diz também, né, por favor, você volta, e algo interessante no final, é que quando a pessoa é desaparecida, eu passei por isso. Eu lembro que eu encontrei um amigo meu, que quando a gente estudava no Senai, eu encontrei ele fazia uns 15 anos que nós estudamos juntos. E aí, nós conversando, almoçamos juntos, e aí ele falou, você lembra do Marcelo, nosso amigo? Eu falei, lembro. Ele falou, você sabe que ele mora aqui perto, né? Ele falou, já que nós estamos revendo a turma, vamos fazer uma loucura, vamos na casa dele? E eu falei, vamos, não estou fazendo nada. A gente pegou o carro e fomos, que era perto de onde a gente tinha se encontrado. Quando nós chegamos na casa dele, nós chamamos e atendeu a mãe dele. E a gente se apresentou, boa tarde, nós somos lá, estudamos Senai com o Marcelo. Quando nós falamos essa mulher, caiu em prantos, chorando. Aí veio o filho dela assustado, e a gente falou, desculpa, o que aconteceu? E ela falou assim, ele falou, ela não conseguiu, ele falou assim, ele é meu irmão, só que ele teve problemas com as drogas e fazem 5 anos que ele desapareceu. E nós não sabemos nada sobre ele. E não sabemos se ele está vivo ou se está morto. E ele falou para nós assim, eu preferia que ele estivesse, mesmo que fosse a notícia dele estar morto, pelo menos a gente sabia que acabou. Mas a minha mãe todo dia tem a esperança dele estar vivo. E cada coisa, o coração dela. Então, se a pessoa não, a circunstância afeta. Outras coisas da circunstância. Imagina, eu estava conversando, né, com o irmão aqui. Nós estávamos falando sobre a questão mental do ser humano. Ele comentou sobre dormir no volante. Imagina que você é um pai de família, você está dirigindo o seu carro e você dorme no volante, e há um acidente do veículo, e nesse acidente morre o seu filho. Como você vai lidar com o luto? Porque na sua cabeça, mesmo sendo algo involuntário, você foi quem matou o seu filho. Ou num acidente doméstico, uma mãe. Já teve muitos casos, já teve casos de criança cair dentro de uma lavadora de roupa e morrer afogada. Imagina a cabeça dessa mãe. Então, a gente tem que entender assim, que a circunstância muda. E às vezes a gente, como cristão, a gente quer colocar no mesmo balaio. Então, uma pessoa morreu com um filho enfermo e outra com o filho assassinado. Provavelmente, essa que teve o filho assassinado vai ter muito mais dificuldade de elaborar o luto do que essa. Então, é algo que nós devemos entender. Então, as pessoas vão lidar de formas diferentes. Outro fator que ele diz é a forma. A forma que a pessoa morre terá também uma grande influência no processo de luto. Mortes violentas, traumáticas, como por exemplo a mulher violentada, pode fazer com que o enlutado tenha dificuldade de expressar sua raiva e revolta. Então é claro que uma pessoa que é estuprada, que é violentada, que quando você vai ver o corpo está todo mutilado, a imagem e a forma vai fazer o luto se tornar mais complicado. Então, isso é um outro fator que a gente tem que entender, né? Qual foi a forma que aconteceu? Qual foi o ambiente?
qual foi a questão? Será que foi causada por outro? Será que foi uma bala perdida? Será que foi ele morreu sendo inocente? Então isso vai gerar. E a personalidade? A personalidade está relacionada com o caráter da pessoa e como isso afeta a sua forma de lidar com o sofrimento. Existem pessoas que não conseguem lidar com o sofrimento emocional. Devido a essa incapacidade de tolerar a angústia emocional, desenvolvem muitas vezes uma fuga de enfrentamento da situação e não elaboram o luto. Outra dimensão da personalidade que pode perder ao luto é o papel que elas assumem na família. Por exemplo, uma pessoa assume o papel de ser o mais forte da família. Essa pessoa pode ter que desempenhar esse papel independentemente de como esteja. Isso não permitirá a si própria demonstrar os sentimentos necessários para uma reestruturação emocional adequada. Então, dentro da personalidade, imagina, uma pessoa é tímida e ela quer fugir da realidade, ela não quer enfrentar e ela se isola, vai ter dificuldade do luto. Mas uma pessoa que se porta muito forte, ela também pode, porque ela é líder. Então, no momento que está todo mundo chorando pela perda, ela está indo lá no necrotério, ela está indo na funerária, ela está indo com o médico, ela está tomando as atitudes, ela está tomando a decisão. Aí, quando acaba, ela quer fortalecer todo mundo. Então, ela, na personalidade dela, ela acha que ela tem que ser a coluna que vai ajudar todos. Só que ela não dá tempo para ela também ser ajudada. Então, por ela se achar que ela tem que ser a coluna, ela não consegue expressar seus sentimentos. Só que se ela não conseguir expressar seus sentimentos, vai vir um momento depois que isso vai aflorar nela. E aí vai ser um luto patológico. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esperança para finalizar. Depois nós vamos falar muito dela na última aula, mas esperança como fonte de consolo no processo de lutamento. A fé e a esperança são coisas que devem caminhar juntas, pois a esperança é aguardar com paciência tudo aquilo que foi prometido por Deus através da fé. Na Bíblia, a esperança cristã se dirige para o mundo não visível. O cristão não apoia a sua fé apenas na realidade, mas na esperança. Pois a fé nos dá a certeza de que tudo aquilo que Deus diz é verdadeiro. E a esperança faz a pessoa aguardar a seu tempo que Deus realize essa verdade. Ninguém conseguirá esperar nada de Deus se antes não crer em suas promessas. Mas essa fé pode esmorecer se não for acompanhada de esperança. A esperança vivifica a fé. Então, o que é esperança, pastor? E fé? Fé é acreditar que Deus vai fazer algo. Esperança é aguardar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu no seu devido tempo. Então, se eu tiver fé e não tiver esperança, quando aquilo que foi prometido demorar, a minha fé vai esmorecer. Então, por que a esperança é tão poderosa na questão do luto? Porque quando nós falamos da questão cristã, nós falamos um pouco na teologia, nós cremos o quê? Que Jesus voltará e vai ressuscitar todos os mortos para viver a eternidade ao seu lado. Então, dentro do princípio cristão, a morte não é o fim, e sim uma passagem. E que a felicidade do cristão está na vida eterna. Então, se eu começo a compreender isso, eu creio que a morte não é um adeus, mas é um até logo. E essa esperança vai me dar forças de viver o luto. Por quê? Porque eu vou entender que aquela pessoa que se foi através da morte, não é que eu nunca mais vou vê-la, mas que eu vou vê-la na eternidade. Então a fé me diz assim, Deus vai ressuscitar ele, mas a esperança diz, eu tenho que aguardar esse tempo. Eu não sei se esse tempo, quanto tempo demorará, mas eu tenho que acreditar, um dia isso vai acontecer. Então a esperança vai me mover a fortalecer a minha fé. Segundo Collins, sempre haverá uma maior possibilidade de êxito no processo de aconselhamento se as pessoas envolvidas tiverem uma esperança quanto ao seu futuro. Pois a esperança traz um grande alívio sobre o sofrimento, porque traz consigo a crença que as situações irão melhorar no futuro.
ela ajudará as pessoas a evitar o desespero. A esperança nesse sentido pode gerar no ser humano uma grande confiança para que ele consiga superar as suas crises. Então, quando diz que a esperança é tão poderosa, por quê? Porque ela nos dá a certeza que no futuro vai haver algo melhor. Então, quando um cristão lida com o luto e com a morte, com esperança, ele crê que isso será como posso dizer, um passo, mas deverá ter um segundo passo na eternidade. Por isso que, quando eu falei da psicologia que fala do medo da morte, por que os cristãos não têm medo, tanto medo da morte? Porque os cristãos têm uma esperança. Quando a pessoa não tem esperança, não é cristã, a morte é o fim de tudo. Então, uma pessoa que não tem uma fé, quando acontece a morte, acabou. E para ela resolver o luto será muito mais difícil, porque para ela acabou. Mas quando nós temos uma esperança em Cristo, nós já entendemos que lá no futuro, tudo voltará ao normal. Então isso nos fortalece a curar as feridas. E aí passar por todos os passos, entender que Deus está no controle. A esperança me leva a crer que mesmo numa morte violenta, vamos voltar para o Hurden, Deus estava no controle, mas aquela pessoa que morreu não está morta, mas está com Deus. E um dia eu vou reencontrá-la. Então a esperança me leva sempre a querer melhorar. E aí me fortalece em quê? Se eu perdi um ente querido que foi para Deus, a esperança me leva o quê? Eu vou fazer o melhor de mim, porque eu quero me encontrar com ela um outro dia. Então a esperança é uma ferramenta muito poderosa na questão do luto. A Bíblia traz ensinamentos que os cristãos irão para o céu. Eles, através da sua fé, aguardam a ressurreição do corpo e o novo céu e a nova terra, que Deus criará como o grande final da sua obra redentora. Os ensinos bíblicos declaram que Deus fará uma nova terra, na qual os cristãos viverão para o seu louvor, em corpos ressurretos e glorificados. Nesse lugar poderá se desfrutar da sua beleza, explorar os seus recursos e utilizar os seus tesouros para a glória de Deus. Então, dentro da esperança cristã, nós cremos que há uma eternidade e que a nossa grande felicidade não está na terra, está nos céus ao lado do Senhor. Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus dada aos homens. Ele é o centro da fé cristã, o centro da esperança e do amor. Para os cristãos, ele também é o centro da história. A sua vinda dividiu a história humana em duas partes, antes e depois de Cristo. Dentro desse pensamento de centralidade em Cristo, ele também é o centro do plano da salvação de Deus à humanidade, porque é através dele que Deus planejou remir e restaurar a humanidade. A esperança é uma atitude positiva para o futuro e uma grande fonte de saúde mental. A esperança é uma qualidade intimamente relacionada à fé e a uma vida espiritual. A maioria das religiões estão fundamentadas na esperança, ou em alguns componentes dela. Para o cristão, a esperança é uma dádiva de Deus, que consegue relacionar o passado, o presente e o futuro, que levará a um futuro feliz e definitivo. Amém? Então, nós temos uma esperança forte em Deus, crendo que Ele nos levará à presença de Jesus. Ele é a fonte de esperança. Então, a nossa vida está centrada em Jesus. Então, quando nós somos cristãos, nós queremos que a morte não é um fim. Como eu iniciei a primeira aula, em 1 Coríntios 15, ó morte, onde está a sua vitória? A morte não é o fim de tudo para nós que somos cristãos. A morte é o início de uma eternidade ao lado de Jesus. E essa deve ser a nossa força e a nossa esperança. Na próxima aula, nós vamos falar de aconselhamento cristão e depois como nós podemos usar essas ferramentas de aconselhamento para ajudar as pessoas.